Cadê vocês? Tudo lá junto ao consulado e embaixada do... Tô te atendendo aqui porque eu tô aguardando a convidada chegar, peraí. Que é a Gisele Nascimento. A Anne Lima Voz está aqui também, bem-vinda. Bem, todo mundo já está sabendo, né, gente? A nossa convidada é a Gisele Nascimento. Ela é voluntária para o consulado no México, para o consulado e embaixada no México. Daqui a pouquinho ela vai contar pra gente como é que os brasileiros têm vivido lá lá no México. Agora ela entrou, Gisele Nascimento. Tava esperando. Oi, Marco Antônio. Daqui a pouquinho você me... Isso foi... ela acabou de chegar. Boa noite, Gisele Nascimento. Seja bem-vinda. Boa noite. Que prazer. Tá me ouvindo? Tô ouvindo mais ou menos. Bota o fone, qualquer coisa bota o fone aí, se ficar melhor pra você. Enquanto você vai procurar o fone lá, deixa eu mandar um alô aqui pro Edmilson Nery, pra Simone. Foi o Igor Nicolau que tá falando aqui que a Gisele foi um anjo de nossas vidas, nos ajudou muito em Quitanda. É isso? Depois você me corrige aqui se estiver errado. Ela vai contar tudo aqui pra gente, ó. O mundo do Baroni também chegou. Eu sei que essa live tá, ó. Eu fui avisar que era a Gisele e o povo começou a entrar aqui. Tô sabendo. Marco Antônio é o nome de M.R. Ferreira. Vê aí, enquanto a nossa entrevistada vai se organizar. Tô te ouvindo super bem. Só melhor a imagem, o celular. Isso. Bom. Abaixa um pouquinho. Vou ter que segurar, não tem jeito. Não tem não? Não tem como colocar ele parado não? Parado, na minha mão. Então tá. Olha aqui, gente, o Marco Antônio também, enfim, a gente vai conversando aqui. Deixa eu avisar pra vocês que a gente está recebendo a Gisele Nascimento. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer. Ela que nós somos amigos já desde a faculdade, né, das faculdades integradas Hélio Alonso, já tem anos. E recentemente, agora esse dia, domingo, né, ela me contou, aliás, ela já mora no México há 4 anos e meio, e ela tem feito aí, tem desenvolvido, tem apoiado um trabalho voluntário lá, junto ao consulado e embaixada do México, através dos brasileiros que lá estão, e né, as suas dificuldades, as suas questões de retornarem ao Brasil nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, né? Enfim, todo esse cenário caótico que vocês já conhecem. Eu quero dizer que, Gisele, queria que você já começasse falando pra gente, que você começasse falando pra gente como é que você chegou qual é a situação, primeiro, né? Qual é a situação dos brasileiros aí, como é que você chegou nesse trabalho, conta tudo pra gente. Vamos lá. O que está acontecendo é que a pandemia começou e nós não tínhamos ideia, como até o presente momento ninguém tem ideia do que realmente nos espera. E mais ou menos no dia 10 de março, a gente começou a receber aqui na empresa na qual eu trabalho a orientação para estar regressando alguns clientes ao seu destino de origem. Eu trabalho na Nexus Tour, que é um braço de uma empresa canadense chamada Sunwing, e esses foram os primeiros clientes que a gente começou a regressar, os clientes canadenses. E num segundo momento, nos foi orientado a regressar todos os brasileiros que chegassem, porque os aeroportos estavam começando a fechar. Principalmente aqui, excetuando os Estados Unidos, as conexões para o Brasil são via Panamá, via Peru, via Colômbia ou via Cidade do México. Então, a gente teve, se eu não me engano, primeiro foi no dia 15 o Peru, depois a gente teve a Colômbia, que fechou dia 16. Não, Colômbia fechou dia 17, Panamá fechou dia 20. E nesse momento, né, que foi assim pra gente o momento mais crítico, que foi quando fechou o Panamá, porque como vai escoar, né, mais de 300 turistas em Cancún, por onde? E nesse momento a empresa
empresa na qual eu trabalho, ela se colocou à disposição para ajudar as pessoas no sentido de transportar as pessoas dos hotéis ao aeroporto e do aeroporto aos hotéis de maneira gratuita. Por quê? Porque aqui são $30 para ir e $30 para voltar. Então é um custo alto num momento no qual as pessoas estavam indo no aeroporto praticamente todos os dias para tentar conseguir um voo. O Luiz Guilherme Nascimento, ele é da Embaixada Brasileira no México. Ele veio para Cancún e nesse momento ele fez contato com uma pessoa da empresa na qual eu trabalho. E daí eu cheguei até ele, né, justamente porque eu sou a pessoa na empresa que fala o português e que naquele momento eu tinha o acesso às informações, a saber em que hotéis as pessoas estavam, porque os hotéis começaram a fechar também, então as pessoas começaram, além de não ter voo, não ter onde ficar. Então, nesse momento, eu me coloquei à disposição dele para ajudar no que fosse preciso, porque eu tinha algumas informações e eu tinha as pessoas dentro dos hotéis e eu, graças à empresa onde eu trabalho, é quem tinha o transporte gratuito para estar auxiliando essas pessoas, né? Então... E quais eram os trabalhos que você fazia? Como é que você conseguiu mediar isso? Então, foi nesse momento que nasceu a parceria com a Embaixada Brasileira e o Consulado. Porque existiam grupos, eu comecei a mediar esses grupos de WhatsApp, justamente para poder estar orientando, né, as pessoas onde que elas podiam se hospedar de maneira mais econômica, porque ainda existiam alguns hostels abertos no centro da cidade, a orientar as pessoas que chegou um determinado momento que já não existiam mais voos saindo de Cancún, que o melhor eram elas comprarem voos para a Cidade do México e da Cidade do México tentar voltar para o Brasil. Isso tudo em parceria, né, com o pessoal da Embaixada e do Consulado. E foi dessa maneira que, mais ou menos do dia 20 até o dia 1º de abril, a gente conseguiu escoar aí mais ou menos de 300 a 400 brasileiros. Voltando para o Brasil. Exatamente, fazendo endosso de passagens, orientando a eles qual passagem que eles podiam comprar ou não, porque também começou a acontecer de compra passagem, a passagem é cancelada. Uma outra situação, a mesma passagem, 2 pessoas comprando ao mesmo tempo, uma pagando 8 mil pesos e a outra pagando 20 mil pesos. E as pessoas nessa hora, elas perdem a noção, perdem a razão, estão se sentindo num momento extremamente delicado, porque além de estar vendo em risco a possibilidade ou não de voltar para as suas casas, também estão lidando com a situação da saúde, porque a gente está no meio de uma pandemia sem precedentes na história mundial, e com um agravante monetário, né? A gente não está falando de 100 nem 200 reais, a gente está falando passagens que estavam variando de 500 a 2 mil dólares, né? Então... Qual é o local que você está aí, Gisele, exatamente, para as pessoas terem noção aqui? Quem não... Eu moro em Cancún. Eu estou no estado de Quintana Roo. Perfeito. E olha só, hoje, agora no momento, qual é a situação que você está vendo aí em relação aos brasileiros? Ainda tem muitos ainda virem, muitos já estão, já retornaram. Eu quero que você explique isso. Qual é o cenário agora? Então, assim, só para você ter uma ideia, né? Até o dia 20, né? Do dia 20 até o dia 1º de abril, as pessoas voltaram através dos voos comerciais, com o auxílio da Embaixada e do Consulado. E parece que é uma brincadeira até que eu faço com eles. Dia 21, né? Dia 20 a gente se despediu do tipo, a gente conseguiu, deu tudo certo, ficaram aqui 12 brasileiros só sem conseguir embarcar, né? E isso foi no dia 1º de abril. E no dia 2 de abril,
parece que o céu abriu e começou a chover brasileiro. E saiu brasileiro de um monte de lugar, né? Não existe nem certo, nem errado, nem bom, nem ruim. E não existe culpa. Algumas pessoas não tiveram acesso à informação, outras pessoas não estavam atentas à informação. Para algumas pessoas, a ficha dessa pandemia demorou a cair. Tem pessoas que até agora ainda não estão conseguindo processar bem a dimensão do que está acontecendo. Aqui no Brasil também. Então, o que aconteceu foi que do dia 1º até o dia 24 de abril, depois da gente conseguir repatriar mais ou menos, através de voos comerciais, uns 400 brasileiros, apareceram mais de 100 brasileiros. Que igual não tinham hospedagem ou então já tinham ficado sem trabalho e que precisavam ir embora. Pessoas com problemas de saúde, pessoas com criança. E aí foi o movimento, né, que a embaixada fez de conseguir o voo de repatriação que saiu no dia 24 de abril, que foi uma sexta-feira. Eu fui até a Cidade do México, né, e estive presente no embarque dessas pessoas. O voo saiu daqui, fez uma escala no Panamá, onde arregimentou mais outros brasileiros que precisavam voltar para o país e que estavam lá sem ter condições nenhuma, porque o Panamá já estava fechado desde o dia 20. Não é uma tarefa fácil, um voo de repatriação, eu tenho noção exata disso, e também não é econômico. E o que aconteceu é que, quando terminou o embarque, a gente ficou com 9 pessoas que não embarcaram. Dessas 9 pessoas, 7 brasileiros, uma argentina, que a gente disse que se tivesse espaço no voo a gente ia ajudar, a gente ia levar até o Brasil, porque do Brasil para a Argentina é mais fácil, né? Se eu não me engano, foram 8 brasileiros e uma argentina, 9 pessoas que ficaram sem embarcar. E o mesmo fenômeno aconteceu depois do dia 24 e foi por isso que eu pedi a você para fazer essa live. Hoje eu tenho aqui no México 85 espalhados, né, em toda a Federação Mexicana, 85 alunos de intercambistas do Rotary. Eu tenho mais ou menos 40 pessoas, né, em abrigos, que foram pessoas que tentaram atravessar para os Estados Unidos, foram presas, e os Estados Unidos, por conta das novas medidas, ele está prendendo, marcando a audiência e devolvendo essas pessoas para o México. Então, são pessoas que, em sua maioria, todas estão com crianças pequenas. E nós temos ainda mais ou menos um monto de umas 50 outras famílias brasileiras que, em muitos pontos do México, nós vivemos do turismo. E tudo fechou. Não existe mais emprego. Então as pessoas se depararam com uma realidade que eu não tenho emprego, eu não sou daqui, então eu não tenho os mesmos atendimentos e benefícios que um cidadão mexicano. Muitos ainda não são legais, o que dificulta muito mais o acesso à questão de saúde, que no momento é o que mais preocupa. Como a gente usa aqui a expressão, né? São pessoas que estão varadas no México, são pessoas que estão sozinhas, né? E essas pessoas... A não ser a sua agora, de vocês, com esse trabalho, né? E tem uma dúvida aqui, que estão perguntando quem é que faz o pagamento do voo? É o consulado? Como é que é esse processo? No caso, em função da crise,
um grupo, né, do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, pediu uma verba para o governo que foi liberada em questão de prioridade. E essa verba está sendo... Exato. O governo brasileiro liberou uma verba emergencial para as embaixadas e consulados estarem negociando os voos de repatriação. Essa é uma negociação que leva em média de 20 a 30 dias para ser concluída, porque não é só você alugar um avião, encher de gente e transportar. Não funciona assim, né? Tem toda uma questão de uma série de licenças que são necessárias e de permissão de outros países aonde esse avião precisa passar ou precisa pousar, nem que seja só para abastecer, para poder ele chegar no seu destino. Então, é um processo que a embaixada está fazendo extremamente laborioso e todo ele patrocinado pelo governo, né, brasileiro. E existem... E você é voluntária nesse processo. Ô Gisele, deixa eu só dar um espaço aqui para a audiência. O pessoal está comentando aqui, deve ser amiga sua, a Marina H. de Menezes, está dizendo aqui que passou por algumas necessidades com 2 crianças, escreveu para o consulado, mas está esperando resposta. Eu não estou conseguindo ler aqui as outras, mas acho que você conseguiu, deve estar vendo aí. Deixa eu só esclarecer que a gente está, para quem está chegando agora, quem não viu, a gente está conversando com a Gisele Nascimento, ela que é voluntária aí, está desenvolvendo um trabalho de apoio, de ajuda, junto aí ao Consulado e à Embaixada do México, está trazendo aqui um pouco de como é que está a realidade dos brasileiros que estão no México, né, em algumas cidades, enfim, e esse processo de retorno aqui para o Brasil. O Rico está falando aqui, parabéns pelo trabalho que está desempenhando. Quer dizer, tem uma galera aqui, Gisele, que está reconhecendo, né, e está, né, enfim, está vivenciando toda essa problemática aí, e te parabenizando pela forma como você tem, de alguma forma, voluntariamente, né, conseguido, né, ajudar essas pessoas. Agora, é claro que ainda há muito o que fazer, né? Pelo que você está explicando aí, o trabalho não parou e precisa de ajuda. E assim, só se você me permite uma correção, é a Embaixada Brasileira no México que está fazendo esse trabalho, não é a Embaixada Mexicana. Mas, com certeza, eles estão sendo apoiados também pelo governo mexicano, porque nós temos muitos brasileiros nesses abrigos nas fronteiras com os Estados Unidos e que, inclusive, foram eles as primeiras pessoas a me procurar depois que saiu o voo de repatriação. E são eles que estão tirando o meu sono, de verdade. Mais, né, num primeiro momento, por conta deles do que de qualquer outra pessoa, porque assim, nós temos hábitos culturais, principalmente alimentar, muito diferentes. O brasileiro, ele está acostumado, né, nem que seja um prato de arroz e feijão e que não tenha nada, mas ele está acostumado a um prato de arroz e feijão. Aqui, o hábito alimentar é diferente. Então, dentro de um abrigo, o café da manhã é um leite com biscoito. O almoço e a janta, ou é uma sopa de legumes, ou então é um macarrãozinho que eles usam, o macarrãozinho que a gente usa de colocar na sopa, é o que eles usam aqui como prato principal. Então, essas pessoas estão com uma alimentação deficitária nesse momento. São mais ou menos aí umas 40 famílias e, assim, eu entendo perfeitamente que algumas pessoas vão falar: mas eles estavam fazendo alguma coisa que não é legal, entrando no país de maneira ilegal, estão colhendo o que plantaram. Ok, cada um tem o direito de pensar o que quiser. E a minha maneira de ver é que, independentemente de qualquer coisa, todos são seres humanos. Nesse momento, estão precisando de ajuda.
E eu não tenho como ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês para ajudar as pessoas que ficaram aqui. E se eu não tiver a ajuda dessas pessoas, eu não tenho como fazer, né? Essas pessoas precisam de alimentação melhor, diferenciada, porque não estão acostumadas com os alimentos que tem aqui. Algumas estão precisando de agasalho, de roupa. Existem pessoas precisando de medicamentos. Existem outras pessoas dentro do México que ficaram sem emprego e que não sabem como é que vão fazer para pagar o aluguel, como é que vão fazer para comprar a comida da família, que a última grana que tinha, comprar uma passagem aérea para voltar para o Brasil agora em 1º de maio, que todo mundo acreditou, não, 1º de maio vai ter voo, vai funcionar. Quem tinha dinheiro foi lá e comprou o voo para 1º de maio. Não tem voo, não tem. E o pior, não existe perspectiva de ter voo. Então, a gente está numa situação extremamente delicada, onde essas pessoas precisam de ajuda. Assim, se existe alguém que possa ajudar, me chama no inbox, né? E eu vou ter um enorme prazer de explicar de que maneira que a gente pode ajudar essas pessoas. Eu, inclusive, já comentei isso, que eu me coloco à disposição, né? Independentemente da pandemia, de entrar num avião e até Juárez para ver de perto como essas pessoas estão, o que elas estão precisando e de que maneira efetivamente a gente pode ajudar. Porque nesse momento as pessoas precisam de ajuda, né? Elas precisam voltar para o Brasil, todas precisam, né? Eu tenho pessoas com problemas de saúde, eu tenho mulheres grávidas, eu tenho de tudo nas minhas mãos hoje. E eu não sei como ajudar. Eu não sei de que maneira fazer, porque eu não tenho recursos para isso. E a embaixada e o consulado, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Mas, infelizmente, eles também não têm condições de fazer tudo, porque não existe recursos para isso. Né? Não tem como pagar hospedagem para todo mundo, alimentação para todo mundo, mesmo porque as pessoas estão em lugares diferentes da República, né? Mas eu tenho um trabalho diário, né? E contínuo, e eu brinco, né, com as pessoas que me procuram, de que meu telefone funciona 24/7. Eu só não atendo se eu estiver dormindo. Mas às vezes até dormindo eu acordo para atender, porque eu entendo que se tem alguém ligando para você 3 horas da manhã, essa pessoa tem um motivo muito forte para estar ligando para você. Ela tá sozinha, ela tá num país que não é o dela, ela tem no horizonte só incertezas e, enfim, eu sou a única pessoa que fala o idioma dela que ela conhece e que naquele momento ela acredita que pode ajudar ela de alguma maneira. Então eu não tenho pudor nenhum em atender o telefone e de me colocar à disposição, né? Eu nunca pensei... A Marina, Gisele, a Marina Menezes, porque dá o delay aqui, não tem problema não. Ela está dizendo aqui que ela está relacionando o que você está falando, né? Que ela está sem emprego, está com os 2 menores, não tem como sobreviver para pagar aluguel, comida, vítima de violência doméstica, precisamos voltar para o Brasil. Quer dizer, realmente uma situação muito crítica, né? Tem vários depoimentos aqui, né, das pessoas que souberam quando você viria aqui, né, dar esse depoimento, fazer esse, digamos, grito de alerta, né, de socorro, de ajuda para as pessoas que mais precisam aí. Eu queria que você reforçasse como que as pessoas, de alguma forma, para isso até chegar também, né, nos governantes de alguma forma, ou em pessoas, iniciativa privada, pessoas que possam ajudar de alguma maneira. Me fala como é que a gente pode fazer contato com você para tentar de alguma forma organizar esse momento. As pessoas podem me contactar em inbox aqui pelo Instagram, sem problema nenhum. O meu telefone já deixou de ser um telefone particular há muito tempo. Meu telefone é de uso público. Tem gente me ligando de Portugal precisando de ajuda, tem gente ligando de várias partes. Eu acho que o México inteiro já conhece meu número de telefone. E Você quer deixar o número na página? Na sua página depois?
Posso colocar o número do telefone, porque já não tem mais jeito. Posso colocar sim. E assim, eu acho que a gente está vivendo um momento no qual o mais importante agora é olhar para o outro como alguém que precisa de você e que você, de alguma maneira, pode ser útil para esse alguém. E pode ser com um telefonema, pode ser com um abraço virtual. Existem N maneiras de você suportar as pessoas nesse momento. Eu nunca imaginei que a palavra suporte fosse um dia se encaixar na minha vida de maneira tão plena, né? Porque realmente o trabalho é esse, né? É de suportar o outro, né? De apoiar o outro, né? E de compartilhar com o outro o que você tiver, né? E aportar na vida do outro as melhores palavras e o seu tempo e o seu olhar, porque as pessoas precisam disso, mais do que qualquer outra coisa. Ô, Gisele, tem uma pergunta aqui do Glebson, eu acho que é assim que fala o nome dele. Gostaria de saber o que a gente pode fazer para que o Itamaraty resgate os brasileiros que ainda estão no México e querem voltar para o Brasil. Você tem alguma noção de como responder isso? O que acontece num primeiro momento, não existe um segundo voo de repatriação. O governo, nesse momento, ele não tem no horizonte dele um segundo voo de repatriação saindo do México. O que nós estamos esperando é que os voos comerciais retornem, para que dessa maneira se busque junto às companhias aéreas o endosso das passagens para todas as pessoas que têm passagens possam retornar ao Brasil o mais breve possível. Existe a Organização Internacional de Migração, que é um órgão que faz parte da ONU, que é um órgão que mais ou menos é quem vai cuidar, né, dessas pessoas que estão em Juárez, mas que nesse momento também não existe muita coisa que ser feita porque não tem ninguém voando. Então, só, né, se existir uma mobilização de verdade, né, e um novo aporte de capital para que seja feito um novo voo de repatriação. Lembrando que vai demandar aí pelo menos de 20 a 30 dias, se exista a verba para isso, para se viabilizar um novo voo. E a minha questão hoje é: o que eu posso fazer por essas pessoas nesse tempo? Porque elas precisam de ajuda agora. Não dá para comer daqui a 30 dias quando chegar no Brasil. Não dá para pagar o aluguel daqui a 30 dias. Não dá para esperar o remédio daqui a 30 dias. É uma questão de sobrevivência. Hoje, claro, muita sobrevivência. Olha, eu já quero dizer que o nosso, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, veio aqui através dessa questão que a Gisele está trazendo. Gisele Nascimento, que é uma brasileira que mora há 4 anos e meio no México, está desenvolvendo um trabalho voluntário, né, bem forte aí, né, em relação à situação dos brasileiros no México que estão com dificuldade para retornar ao Brasil. Para você que conhece, que sabe, enfim, que possa ajudar, vai depois lá no Instagram da Gisele, o @gisele.nascimento75, ela vai deixar um telefone lá de contato para que a gente possa de alguma forma mobilizar aqui no Brasil e fazer essa questão chegar, né, até outras pessoas. Vamos fazer aí uma rede de compartilhamento, de apoio, de ajuda, porque esse é um pouco o objetivo do canal, dessa forma que a gente tem aqui de se comunicar, de trazer aqui assuntos e uma maneira também de ajudar realmente, né? Porque eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente está vivendo, o que é preciso é a gente se solidarizar, nos darmos as mãos, seja aí no México, como aqui no Brasil e, enfim, em todo o mundo.
Ô Gisele, eu queria que você contasse um pouquinho como é que está a situação exata aí, onde você está em Cancún, que até tem uma pergunta aqui do Marcelo Berto, que sempre participa com a gente, falando, né, que aí vivia-se muito do turismo. Você até chegou a falar que agora, né, tá tudo parado exatamente. Aí também tem isolamento, porque aqui a gente está vivendo, né, um isolamento, a recomendação do Ministério da Saúde é essa, mas, enfim, a gente tem uma orientação do governo e de outras pessoas que estão dizendo que é para sair, tem pessoas que não estão respeitando muito isso, mas tem gente que realmente tem que sair por conta de ter que trabalhar, efetivamente. Queria que você me contasse esse cenário aí, como é que tá agora? Tá tudo fechado? Ninguém sai de casa? Assim, aqui no estado de Quintana Roo, né, a gente tem um índice de casos bem pequeno, justamente por conta disso. Todos os hotéis estão fechados, bares, restaurantes, boates, todos os passeios que você puder imaginar, nada funciona. A gente está com tudo fechado há mais de um mês e ninguém sai de casa, né? O recomendado é você sair de casa uma vez por semana para ir ao mercado. Os serviços de entrega é o que estão funcionando, e aqui a gente tem serviços de entrega sem contato. A pessoa, você paga tudo pela internet, a pessoa deixa na sua porta e vai embora. Você não tem contato nenhum com a pessoa. Eles mais ou menos dividiram a cidade e dividiram o estado. Para eu exemplificar para você, dividir no sentido de colocar um policiamento em determinados momentos. Para quê? Para que quando você saia de casa com o seu carro, lembrando que só podem ter 2 pessoas no máximo por veículo, eles saibam para onde você vai e o porquê que você vai. E dependendo do que seja, você não vai, você volta para casa. Você pode ir no mercado dentro da área onde você mora. Fora da área da onde você mora, você não pode ir. Então, assim, as pessoas têm um cartão de identificação dos seus carros, dos seus veículos, se são veículos que você utiliza para trabalhar. Pessoas que precisam sair de casa para trabalhar de carro, foi dado a elas como uma licença, através de um cartão que elas colocam no para-brisa do carro e apresentam aos policiais para poder passarem por todos esses filtros. Não existe mais a possibilidade de você ir de uma cidade para outra, porque deu vontade. Não. Para você ir de um lugar para o outro, só em caso de extrema necessidade, que se não for assim, não vai, né? Então, graças a isso, hoje, nós temos aqui um total de 1.985 casos de coronavírus. E desses 1.985, nós temos 940 casos negativos, 122 ainda em estudo e 923 que a gente divide em 439 recuperados. Nós temos 162 em isolamento total. Nós temos 201 que estão hospitalizados e, infelizmente, 121 mortes. Entendi, caramba. Gisele, e além disso, tudo fechado, hotéis fechados, só supermercado que está funcionando e farmácia? Exato. Sim, só serviços essenciais. Tudo fechado. As escolas estão fechadas há quase 2 meses. Aqui, realmente, na hora que eles entenderam e dimensionaram o tamanho do problema, eles fecharam tudo. A única coisa que... Mas isso demorou? Eles demoraram para ter essa noção ou foi rápido? Como é que você percebeu aí? Desde o dia 10 de março, a gente já começou com o movimento de regressar turista. Nesse momento, as autoridades já começaram a se movimentar, porque o nosso primeiro
o nosso primeiro passo aqui era esvaziar a cidade. Então a gente precisava continuar trabalhando para esvaziar a cidade. Uma vez que a cidade foi esvaziada, nós entramos no isolamento total. A primeira pessoa que eles procuraram proteger foram as crianças, fechando as escolas. Todo mundo com aula online. E os adultos ficaram nessa tarefa de estar esvaziando a cidade. O nosso aeroporto, que é gigantesco, ele só tem um terminal funcionando. O restante está tudo fechado. Porque a gente sabe que existem ainda movimentos de pessoas que estão se dando conta agora do que está acontecendo e que precisam ir embora. E a gente tem uma proximidade dos Estados Unidos muito grande e nós temos muitos estrangeiros que moram e vivem aqui e que estão querendo ir embora. Então, a conexão México-Estados Unidos continua funcionando. Existem alguns voos para a Europa também, para que essas pessoas possam ir embora, né? E assim, eu achei que foi uma atitude do governo local aqui muito efetiva, né? E eles assumiram a postura também, né, de ajudar as empresas para poder as demissões não serem tantas, mas mesmo assim hoje nós temos 60 mil desempregados na cidade. Temos também, o governo está fornecendo a famosa cesta básica, como a gente conhece no Brasil, para algumas pessoas. Para pessoas que têm um perfil de consumo de água e de luz, existe um abono da parte do governo. Então eles estão procurando cuidar da população da melhor maneira possível. Mas é óbvio que não dá para agradar e nem atender todo mundo, né? O Iago está perguntando aqui, não sei se você viu aí a pergunta dele, se você poderia comentar como o Itamaraty poderia intermediar uma conversa com áreas no sentido de garantir que algum voo saia na primeira semana de junho. Você tem alguma informação sobre isso? Assim, existe uma coisa, né, que é o poder público e o poder privado. As companhias aéreas são empresas privadas. Nenhum poder público tem gerência sobre elas. Se elas quiserem voar, elas vão voar e o que a gente pode fazer é entrar em contato para tentar, nos voos que vão sair, dar preferência para os brasileiros que precisam voltar, né? Agora, garantir, né, que o governo vai interferir numa empresa privada para garantir o retorno, isso não vai existir, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque não existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade de, uma vez que eles decidam voar, né, que a gente possa, como foi feito já, pedir junto a eles que se dê preferências para brasileiros. O último voo comercial que saiu dia 1º de abril, da Aeroméxico, da Cidade do México até Guarulhos, 100% de brasileiros dentro do voo. Existiam argentinos que precisavam do voo, enfim, caos no aeroporto, baixaria, teve de tudo em Cancún e na Cidade do México. E graças às negociações da nossa embaixada com as companhias aéreas, a gente conseguiu esse precedente de ter essa prioridade. Isso é feito. Agora, afirmar e garantir que, não, no dia 1º de junho vai ter um voo, porque assim o governo pediu e a companhia aérea vai acatar. Isso é impossível, porque vivemos numa sociedade capitalista, todas as empresas estão enfrentando dificuldades econômicas, muitas não vão sobreviver a essa pandemia. O setor aéreo é um setor que tem um custo altíssimo. Eu não acredito que todas consigam sobreviver, porque você manter um avião no solo é um custo diário bárbaro. E você também não pode exigir que a companhia voe para atender a sua nação
porque também não é justo com o outro, né? Eu sei que nós precisamos, mas eles também precisam, né? Gisele, é o seguinte, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa live, mas eu quero estabelecer com você o seguinte, deixar aqui no Brasil, através desse nosso canal aqui, quero fazer um canal direto com você de comunicação, para você ir mantendo a gente atualizado aqui, sempre que você quiser, me manda um zap, me fala como é que está a situação aí, até que ponto se caminhou, o que não se caminhou, para a gente, de alguma forma, ajudar isso a divulgar, né? Tudo hoje é pelas redes sociais, é a maneira que a gente está encontrando de se comunicar. Então eu quero que você seja a nossa porta-voz aqui desse canal. Aliás, todo mundo que está participando aí já pode inclusive compartilhar, já pode inclusive seguir aí a gente no canal, para a gente ter essa forma aqui de trocar conteúdo, trocar informação, porque acho que é a maneira que a gente tem hoje, né, de se ajudar, que é falar, né, que é dialogar, que é tentar essa maneira de encontrar uma saída para todos nós. Pede aí, Gisele, um pouquinho, se for possível, não sei se você tem de qual o telefone e o seu Instagram, para as pessoas já saberem. De qualquer maneira, vai estar lá. Fala no Instagram, depois coloca lá o telefone, que é para as pessoas, a gente fazer essa rede aí, ampliar de ajuda aos brasileiros que estão lá, que estão aí, na verdade, né, no México e precisam voltar para o Brasil, que a situação aí também é difícil, aqui também, se a gente for parar para analisar, também não está nada fácil. Hoje a gente teve um dia aqui, né, tenso também, com muitos anúncios, né, de morte também, está sempre piorando também, né, sempre aumentando, isso no mundo todo, mas acho que é essa rede de apoio, essa rede de solidariedade que a gente vai, através do diálogo, através do conteúdo, de informação, tentando de alguma forma atravessar esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. De verdade, eu não sei como isso vai entrar para a história. Eu não sei o que os meus bisnetos vão ler desse momento histórico, mas a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo um momento similar a um momento de guerra. E há mais de 100 anos que o mundo não vive uma situação de guerra, onde as pessoas estão sendo privadas, né, do seu direito de ir e vir. E também com um plus, né, que eu acho que é o pior, né, do que você não poder ir e vir, é você ter a sua integridade física ameaçada, né, a sua saúde em xeque e você perder a sua vida, né, por conta de um vírus, né, e que você pode pegar segurando uma maçaneta de uma porta e você não tem como saber, né? É uma ameaça invisível. Pelo ar, né? É uma ameaça invisível e que colocou toda a humanidade, né, em xeque. Então, eu acho que é um momento da gente parar, né, e repensar muitas coisas, né, porque todas as vezes que existem grandes guerras no mundo, né, nós temos um período pós-guerra, assim, de muita devastação, mas também de uma capacidade de se reinventar, né, e de sair adiante, porque o ser humano tem essa capacidade, né, e não é porque eu sou brasileira, não, mas eu vejo no brasileiro uma capacidade criativa e inventiva diferenciada, né, então não vai ser fácil, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas a realidade é que no dia que tudo isso termine, os que ficarem, né, vão ter muita coisa para reconstruir e eu acredito que vai ser muito mais fácil dar as mãos para poder seguir em frente do que já foi até agora.
Deus te ouça, eu faço votos e excelentes palavras suas, Gisele. Deixa o Instagram. Vamos dividir. Você fala o meu Instagram, que eu sei que você tem anotado aí, e eu falo o número do telefone. Isso. É @Gisele.nascimento75. Muito bem. Ó, o importante para conseguir falar comigo no WhatsApp é colocar o sinalzinho de mais, sinalzinho de soma mesmo, 52 1 998 322 5612. Mais 52 1 998 322 5612. Perfeito. Gisele, quero te agradecer mais uma vez por você contribuir aqui com o nosso canal, tá? Deixar as portas abertas, se comunica comigo e a gente volta a qualquer hora, a qualquer momento, até para trazer mais informações como está aí a situação dos brasileiros no México. Espero que a gente consiga, de alguma forma, ter contribuído aqui para pelo menos colocar esse assunto, né, trazer isso aqui para os brasileiros também. Que mais? Deixar você à vontade, pedir para você não esquecer de colocar lá no seu Instagram o número do seu telefone, que é possível que a gente aqui consiga passar. A Bárbara já colocou aqui o número também. E quem não tem, e agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, que de alguma forma colocou aqui a sua questão, a sua situação. E realmente, vamos juntos para vencermos esse momento aí tão difícil, tá? Muito obrigado por tudo. Bom, eu agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que estão aí na live. Gostaria de pedir a quem puder, né, para repassar a informação, que eu acho que nesse momento informação está valendo ouro. Eu acho que desde que o mundo é mundo, né, saber é poder. E a minha palavra de ordem hoje é gratidão, né? Eu acho que eu sou a pessoa que sou mais beneficiada em poder ajudar as pessoas, porque o sentimento que eu tenho comigo quando eu vejo uma pessoa embarcar, quando eu vejo uma pessoa receber alguma coisa, não tem como, né, eu dimensionar, nem explicar. Então, assim, a minha palavra é gratidão. Muita gratidão por você me ceder esse espaço e por todas as pessoas estarem me permitindo ajudá-las, né? Por ter confiança em alguém que elas não conhecem, que não trabalha em lugar nenhum, que elas tenham referência como seja um poder público do país delas, mas acreditar na pessoa que eu sou, na minha transparência, na minha integridade e confiar, né? Porque você ter a confiança de quem você conhece é fácil. De quem nunca nem ouviu falar em você é um presente. Com certeza, é um presente para você, né? Então, quando que vamos imaginar um negócio desse, né? Quando vamos imaginar isso, hein? Ó, um forte abraço. Um beijo, gratidão, até a próxima. Fiquem bem. Obrigado a todos pela participação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Clica aí, segue aí a gente, compartilha. Vamos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau. Acabou. E agora?